Bom, vimos como que o posto é importante para a gente resolver nosso problema matricial e estamos fazendo a discussão justamente de encontrar a solução dos valores de x para a gente resolver nossos sistemas lineares, né? Nós vimos a implicação disso para econometria e casos, para o caso prático, por exemplo, do PIB, juros e câmbio. Bom, então nós vimos lá que para a gente encontrar o valor de uma variável considerando uma matriz de um sistema, sendo esse sistema de tamanho n, seja qual for o tamanho, nós vamos precisar, então, esse x vai ser obtido com a matriz inversa, que multiplica o vetor d. Correto? Bom, então, antes da gente aprofundar um pouco mais na definição do que é a matriz inversa, ao invés de assim, nós fizemos uma definição, agora a gente vai aprender a calculá-la. Tá? E nós vamos ver que para obter inversa, e vimos também que para obter inversa tem duas formas. Ou a gente utiliza Gauss-Jordan, e aí é um pouco mais trabalhoso, né, seguindo os passos de posto de uma matriz, ou vamos aprender a calcular a matriz inversa usando o que a gente chama de cofatores. Tudo bem? Tá, então, como essa matriz aqui vai, quando multiplicar pelo vetor de resultado, vai nos dar aquilo que a gente quer. Tá? Inclusive, isso aqui é a estrutura mais próxima que a gente vai aplicar em econometria. Então, é importante a gente entender direitinho como calcula a inversa supondo cofatores. Tudo bem? Depois, em seguida, a gente vai aplicar Gauss-Jordan para um caso mais simples e a gente vai ver como é que isso resolve o nosso problema. Bom, então, como utilizaremos a inversa para encontrar o vetor de variáveis, tá? Que é isso, para isso que a gente vai calcular a inversa. Para que serve? A gente vai ter que obter, porque a gente quer encontrar o x. Ou melhor, os x's. Porque são vários. E ao longo do tempo, ou ao longo, por exemplo, a gente poderia estar respondendo um problema de dados em painel, onde eu tenho municípios de um estado. Por exemplo, eu quero saber se o Bolsa Família no município do estado do Nordeste, ou melhor, vamos pegar um caso concreto aqui. Se eu quero fazer, por exemplo, um estudo para saber o impacto do Bolsa Família, por exemplo, no estado de Pernambuco. Eu posso fazer um painel onde eu vou ter vários municípios, tá? Aqui um Excel aqui com vários municípios, tá? E aqui, por exemplo, pode ser renda per capita. E eu quero saber o impacto do valor gasto em cada município do Bolsa Família. Tudo bem? Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que... Bom, como é que eu verifico esse impacto de renda sobre o Bolsa Família? Eu tenho que controlar por outras variáveis. Tá? E aí eu posso ter, por exemplo, PIB do setor de serviços, controlar por outras variáveis. Arrecadação fiscal, tributação, coisas assim. Tá? Então eu vou ter aqui um dado, cada um desses riscos aqui é um dado por município. Tá? Então por isso que a gente chama de cada um desses vetores de variáveis endógenas. Porque aqui na nossa construção, as variáveis exógenas é o vetor D. Tudo bem? Então, para resolver problemas similares a esse que a gente utiliza, né, conforme a gente já discutiu. Bom, tudo bem. Então, já que a gente precisa de uma matriz inversa para calcular isso, então como é que a gente calcula? Que é isso que a gente vai aprender agora. Para obter, então, essa matriz inversa utilizando cofatores, vamos precisar saber o que é determinante e o que é cofator propriamente dito. Tá? A gente não consegue obter cofator se a gente não tiver determinante. O determinante, eu acho que muitos de vocês já viram, tá? Na escola, no ensino médio. Tá? O que vai ser de diferente aqui na nossa discussão é que a gente vai entender o porquê do determinante. Tá? O que é determinante, acho que muitos de vocês já sabem.
Ele é o menor valor obtido em uma matriz quadrada, subtraindo o produto de sua diagonal principal com o produto dos termos restantes. A forma de calcular determinante, então, já é bem conhecida, bem comum, vocês já sabem. E nós temos aqui os dois casos clássicos que eu acho que vocês já trabalharam, né? Então, em termos genéricos, eu posso ter uma matriz quadrada como essa 2 por 2, onde eu tenho cada um dos meus elementos aqui, né? Primeira linha, primeira linha, segunda coluna, 2, 1, segunda linha, primeira coluna, 2, 2, segunda linha, segunda coluna, né? Como é que eu acho o determinante disso? Então, é A1 vezes A2 menos A2, 1 vezes A1, 2. Ou seja, multiplico aqui menos a multiplicação restante. Né? Relativamente fácil. Né? Então, num exemplo desse, 10 vezes 5 menos 8 vezes 4, 18. Esse é o determinante dessa matriz aqui. Tá? Ok. Se eu no caso com esse, ao invés de uma 2 por 2, nós tivermos esse caso da B, 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, então o que a gente fazia? Eu repito as duas colunas, 2, 4, 7, 1, 5, 8, e aplico o que a gente chama de regra de Sarri, ou regra de Sarros. Depois que você copiou, o que você faz? A multiplicação em cruz, né? 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5 vezes 9, 1 vezes 6 vezes 7, 3 vezes 4 vezes 8. Certo? Menos, né? Menos aqui. 7 vezes 5 vezes 3, 8 vezes 6 vezes 2, 9 vezes 4 vezes 1. Determinante menos 9. Tudo bem? Então, tudo aquilo que vocês já viram de determinante, a gente vai utilizar aqui. Tá? Quem viu estava se esquecendo, relembrou agora, tudo bem? Então, dessa forma, como a gente já sabe, a gente vai utilizar para calcular cofator. E aqui vou deixar uma pergunta que a gente vai responder na próxima, talvez uma ou duas aulas, que é, bom, tudo bem, assim que eu calculo o determinante. Por quê? Por que eu tenho que pegar esse valor vezes esse valor menos esse valor vezes esse valor? De onde que veio isso? Por que eu não posso pegar esse valor e elevar ao expoente? Por que não pode ser A1 elevado a A22? E por que tem que ser menos? Por que não pode subdividir? Por que não pode ser A1 elevado a A22 e tudo isso elevado a A21? Tá? Intuitivamente você já pode responder porque, bom, como estamos tratando de um sistema linear, não tem um porquê eu ficar colocando as coisas em expoente. Né? Mas por que assume essa estrutura? Por que eu não posso fazer A1 menos A21 mais A12 menos A22? De onde que veio isso? Tá? A gente aprende na escola assim, mas acho que nunca demonstrou o porquê. A demonstração é um pouco... a gente vai responder isso daqui em algumas aulas, mas só para deixar vocês curiosos, quem vai responder isso para a gente é justamente a metodologia de Gauss-Jordan. Tá? A gente vai entender o porquê que se calcula o determinante assim. Bom, mas aqui para os nossos propósitos, a gente só precisa relembrar como que calcula o determinante. Tudo bem? Bom, então, relembrado isso, a gente vai para cofator. Cofator tem uma regrinha básica, tá? Que ele existe para duas coisas. Primeiro, ele é muito útil para o cálculo de matriz inversa, naturalmente, que é o que a gente vai aprender a calcular. Só que ele também é muito útil para determinantes de ordem maiores que 3. Nós vimos aqui que na regra de Sarri, quando eu tiver 3 linhas e 3 colunas, eu simplesmente copio e aplico a mesma metodologia. Mas e se ao invés disso eu tivesse, por exemplo, uma matriz 4 por 4, 5 por 5? Tá? Então eu teria que ficar expandindo esse cálculo aqui, copiando linha, copiando coluna. Não dá, né? Então, para resolver problemas dessa natureza, aqui existe essa regrinha de cofator. Tudo bem? Bom, então vamos primeiro aprender o que é esse cofator. Como é que a gente obtém ele?
E aí vamos obter, já partindo do caso um pouco mais complexo, vamos utilizar essa mesma matriz B, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Nós já sabemos que o determinante dela é menos 9. Ok. Mas eu quero agora obter o inverso dela. Tá? Bom, antes de chegar na inversa, vamos ver como se calcula o cofator e vamos ver como que o cofator também já dá o determinante direto, sem eu precisar fazer dois cálculos. Tá? Eu construindo o cofator, eu já tenho a estrutura para resolver a inversa e já tenho o valor determinante também. Bom, então, te dei essa matriz aqui na prova. E aí te pergunto, calcule o cofator, ache a sua inversa, consequentemente o seu determinante. Bom, o que diz essa fórmula aqui? O cofator vai ser construído com o seguinte critério. Cada um dos elementos da minha matriz, cada um deles, o 2, o 1, o 3, todos eles, para cada um deles existe um respectivo cofator. Então, se eu te der uma matriz 5 por 5, você tem que construir um cofator para cada um dos elementos. Senão você não encontra a inversa. Tá? Como é que a gente constrói isso? Então vamos para cada um desses elementos aqui. A gente vai ter que atribuir essa fórmula. O que é essa formulinha? Bom, o cofator para o elemento da linha I e da coluna J vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J, que é a posição do elemento, que multiplica o determinante que a gente chama de menor, para respectivo elemento I e J. Então, I e J aqui e aqui, referem-se à posição do cofator que a gente está construindo. Vamos ver isso na prática. Então, eu te dou essa matriz e peço para você calcular para mim o cofator. Ok? Bom, então, o que a gente já sabe? Que essa matriz aqui, cada um desses elementos, ele tem essa estrutura aqui, né? Ó. Então, o que é o 2? É o elemento B, o 1, o elemento 1 é o elemento B, 1, 2, o elemento 3 é o elemento B, 1, 3. Primeira linha, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Sendo assim, o 4 vai ser o elemento B, segunda linha, primeira coluna. O 5, segunda linha, segunda coluna. E o 6, a segunda linha, terceira coluna. Consequentemente, B31, B32 e B33, certo? Para cada matriz que eu construir, eu tenho o respectivo elemento. Ok, então vamos construir o cofator para o primeiro elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, que é o elemento 2. Então, o menos 1 da fórmula, ele fica aqui. Então, se esse aqui é 1 e 1, primeira linha e primeira coluna, então I e J vai ser o quê? 1 mais 1. Porque I é a linha e J é a coluna. Então, aqui vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica a matriz menor para o elemento posicionado em I linha J coluna. Bom, então como é que eu construo essa matriz menor? Eu não estou construindo o cofator para o elemento 1. Então essa matriz menor vai ser construída da seguinte forma. Esse aqui é o meu elemento 1. Então eu vou excluir a linha, vou excluir a coluna. O que me sobrar é a matriz menor. Ou seja, 5, 6, 8 e 9. Logo, para obter esse valor, o que eu vou ter que fazer? Calcular o determinante dessa matriz menor. 5 vezes 9 menos 6 vezes 8. E esse resultado multiplicar por menos 1 elevado à soma da posição do elemento. Então, quanto que dá esse determinante? 45 menos 48, menos 3. Menos 3 que multiplica menos 1 elevado a expoente par, porque é 1 mais 1. Ímpar
negativo elevado a expoente par se torna positivo. Então, menos 3 que multiplica 1 positivo, menos 3. Vamos seguir. Achei o meu cofator para o termo 1, 1. Vou agora calcular o cofator para o meu elemento 1, 2. Mesma lógica. Então, para o meu elemento primeira linha, segunda coluna, eu tenho que identificar ele aqui na matriz. Tá, aqui é 2. Aqui é 4. Aqui é 7. Tá? Então, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, elemento 1. Vou construir a matriz menor para ele. Então, primeira linha, segunda coluna. Risco esse, risco esse. Isso aqui é o que no livro do Common, ou em alguns livros mais voltados para exatas, o pessoal chama de pivotar a matriz. Tá? Você pega um número e pivota ele. Por quê? Tudo que tiver referente à linha e coluna dele vai sumir. Então você tira a linha, tira a coluna, sobrou o quê? 4, 6, 7 e 9. 4, 6, 7 e 9. Calcula o determinante. 36 menos 6 vezes 7, 42. Tá? 36 menos 42 teria que dar menos 6, né? Só que esse menos 6 vai multiplicar menos 1 elevado a 1 mais 2. Negativo elevado à potência ímpar permanece negativo. Então, esse sinal aqui vai mudar em virtude desse cálculo. Cuidado com isso. Tá? Isso aqui sempre confunde. E na prova, se você errar isso, você errou a questão inteira. Tá? Muito cuidado com isso. Porque você vai chegar em valores que não são condizentes para a resolução do exercício. Então, calcula a matriz, obter o determinante dessa matriz menor. Chegou no resultado, analisa. Então, se isso aqui é negativo, negativo vezes negativo a ímpar, negativo com negativo, vira positivo. Ok? E assim sucessivamente. Então, vamos pegar um último caso aqui, do elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. Tá? Vamos repetir aqui. Ok? Bom, então a mesma coisa, menos 1 da fórmula, 1 mais 3 é a posição do elemento, então eu somo, e aí eu obtenho a matriz menor. Então vamos lá, elemento 1 e 3, primeira linha e terceira coluna. Então sai essa linha, sai essa coluna, sobra o 4, 5, 7 e 8. Ok? Então, mesma coisa, determinante, 4 vezes 8 menos 7 vezes 5, menos 3. Tá? Menos 3 que multiplica menos 1 a par. Menos 1 é um expoente par, menos com menos mais com menos menos com menos mais. Então, é o mesmo caso aqui de cima, né? Negativo a 2, um expoente par, positivo. Negativo a expoente ímpar, negativo. Então, 3 mais 1 é 4, é par, menos 1 é expoente par, positivo. Então, positivo que multiplica o negativo, fica o negativo. Tudo bem? Aqui vai ficar o quê? 1 positivo, né? Então, isso aqui menos 1, menos 3. Ok? Então, isso para o elemento 1, 1, isso para o elemento 1, 2, isso para o elemento 1, 3. Eu vou ter que fazer a mesma coisa para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8 e para o 9. Tá? Que é o que está feito aqui. Então, para o elemento 2, 1, segunda linha, primeira coluna. Tirei, sobrou 1, 8, 9, 3. Para o elemento
segunda linha, segunda coluna. Cortei, 4, 6. Desculpa. Segunda linha, segunda coluna. Isso. Sai isso aqui, sobra 2, 3, 7, 9. Para o elemento 2, 3. O que está posicionado é em 3 e 1. 3 e 2 e 3 e 3. Então, se eu tivesse 4 e 4, 5 e 5, continuaria. Tudo bem? Bom, de posse, esses valores, todos esses valores que nós calculamos aqui são os cofatores. De posse disso, eu construí a matriz 3x3 de cofatores. Tá? Ou seja, esse aqui é o elemento 3, 3 da matriz de cofator, né? Olha ele aqui. Então, todos esses elementos que nós calculamos, eles vão construir essa matriz que é da mesma ordem da matriz B 3x3. Tá? Pronto, obtive minha matriz de cofatores. Com essa matriz aqui agora eu posso calcular o determinante e calcular a inversa. Tudo bem? Bom, construir isso. Como é que a gente vai encontrar agora, por exemplo, o determinante dessa matriz? Vamos ver se isso aqui bateu. Tá? Por isso que eu apresento essa definição aqui. Para cada elemento AMN, ou seja, cada elemento M' por N coluna, de uma matriz também de M', N coluna naturalmente, temos um respectivo cofator CIJ em uma matriz CIJ também. Ou seja, a matriz de cofator tem que obedecer à ordem da matriz original. Tá? Por isso que elas são de mesma dimensão. Tudo bem? Então, esse cofator a gente vai utilizar. Para o cálculo do determinante, a gente vai. A questão é, uma vez que nós temos todo esse trabalho para construir essa matriz, agora a gente não precisa utilizar ela toda, a gente vai usar depois. Para o determinante, se eu quiser, como eu falei para vocês, se fosse uma matriz 5 por 5, 4 por 4, uma vez que eu construir essa matriz agora, e meu objetivo é calcular determinante, eu só vou utilizar uma das linhas da matriz. Deixa eu voltar com ela aqui. Que é 2, 1 e 3. 6 e 9. Tá? Se eu pegar qualquer uma das linhas, uma linha só, e pegar essa linha e multiplicar por cada um do seu respectivo cofator, está aqui, ou seja, o cofator do 2 é o menos 3, o cofator do 1 é o 6 e o cofator do 3 é o menos 3. Se eu multiplicar cada um deles por seu respectivo, eu encontro o determinante. É isso que eu estou falando aqui. Tá? Seja ele de qual for. Então vamos primeiro pegar o caso da primeira linha. Isso serve tanto para a linha quanto para a coluna. Então se eu pegar 2 vezes 3 mais 1 vezes 6 mais 3 vezes 3, eu tenho menos 9. Cheguei no mesmo resultado do que da regra de Sarri. Tá? Isso porque eu peguei a primeira linha só, peguei a linha inteira, por isso que é 1. Peguei só a primeira linha, multipliquei pelo cofator e somei. Tá? Se eu posso fazer isso para... fica em casa para vocês fazerem o teste. Tentem fazer para as outras linhas para ver se bate. Tem que bater. Por exemplo, aqui no caso eu estou pegando só a segunda coluna. Então se eu pegar a segunda coluna e multiplicar, somar e multiplicar por cada um do seu respectivo cofator, eu chego em menos 9 também. Tá? Então se você tiver matrizes de ordens superiores, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, o cofator vai te ajudar a calcular esse determinante. Quando a gente obter o determinante por essa métrica, a gente chama de expansão de Laplace. O fato de utilizarmos os cofatores com seus respectivos valores da matriz original, linha ou coluna, indiferente, é chamado de expansão de Laplace para obter o determinante.
ok? Além do cálculo de determinantes, a gente vai utilizar os cofatores para obter a matriz inversa. Porque no fim das contas, assim, embora seja um resultado importante, nós vamos ver o seguinte, a gente vai precisar desse resultado para encontrar a inversa também. Ok? Então a gente vê isso no próximo quadro. Bom, então fizemos a demonstração utilizando os cofatores para a gente conseguir obter determinantes de ordem maiores que 3. Tá? Vamos agora entender a relação que a matriz de cofator calculada tem com a matriz original e como é que a gente encontra a matriz inversa. Tá? Inclusive aqui vai ser importante todas as propriedades sobre matrizes que nós apresentamos. Tá? A propriedade da matriz de identidade, diagonal principal, tudo isso que nós discutimos em propriedades propriedades da álgebra matricial, a gente vai utilizar agora aqui para fazer as demonstrações, ok? Ok, bom, então vimos que a multiplicação de uma única linha da matriz A por uma única linha com o seu respectivo cofator, a gente consegue obter o determinante de A. Né? Então, testamos isso para a linha e para a coluna. Tá? Ou seja, se você pegar uma linha ou uma coluna específica, uma linha J e a respectiva linha e coluna, a gente chega no seu determinante. Mas, o que acontece se nós pegarmos essa matriz em toda a sua plenitude, vamos supor aqui, que nós estamos tratando de uma matriz 3×3. Então vamos pegar toda essa matriz quadrada, não somente uma linha, mas vamos pegar ela toda e vamos multiplicar por toda essa matriz de cofator. Ok? Para ver se a gente chega no mesmo resultado, se a gente consegue fazer a expansão de todo esse sistema e cada uma dessas multiplicações resultar, no caso, em uma matriz diagonal com seus determinantes. Tá? Então aqui a gente pegou uma linha ou uma coluna e fez a expansão de Laplace. Vamos atribuir isso, fazendo essa multiplicação cheia, para ver o que acontece. Tá? E mais do que isso, a gente vai ver que é dessa multiplicação que vai sair a resposta da nossa matriz inversa. Tá? Também vai sair dessa multiplicação aqui. Então vamos fazer isso. Vamos supor uma matriz 3×3, seja quais forem os números. Tá? Qualquer número que você atribuir aqui, isso vai acontecer, e aí o seu respectivo cofator, e vamos ver o que acontece. Como nós vimos na propriedade da álgebra matricial, a primeira coisa é que tem que haver a conformidade das matrizes, senão eu não consigo multiplicar. Então, se isso aqui é 3×3, para que a multiplicação ocorra, essa aqui também tem que ser 3×3 e exatamente acontece, né? E aí nós vemos que a conformidade é justamente se dá número de colunas por número de linhas, e aqui sai o resultado final. Tá? Então isso aqui também está sendo atendido, é sempre bom a gente resgatar esses conceitos. Ok, então atendendo o critério de conformidade, vamos tentar expandir essa multiplicação, tá? Para ver se isso acontece. Então uma vez que esse critério foi atendido, então vamos seguir. Como é que ocorre então a multiplicação de matrizes, né? Linha vezes coluna, correto? Então o primeiro termo aqui vai ser o quê? A1 que multiplica C1 mais A12 que multiplica C21 mais A13 que multiplica C31. Esse aqui seria o termo, então, primeiro termo da matriz, né? Vou chamar de termo produto 1, 1. Então a gente teria uma nova matriz 3×3, linha vezes coluna, ok? Só que aqui já tem um problema. Tá? O que nós aprendemos?
que para cada um desses elementos existe o seu respectivo cofator. Então, o cofator de A11 é o C11, o de A12 é o C12 e assim vai. Quando você faz essa multiplicação, o que ocorreu? Você multiplicou o A11 pelo seu respectivo cofator, C11. Mas o A12 não está multiplicado por C12. Ele está multiplicado por C21. A mesma coisa, o A13 não está multiplicando o C13. Ele está multiplicando o C31. Então acontece que você tem uma interação aqui de variáveis com cofatores incorretos. Só isso aqui está funcionando. Quando você faz esse tipo de coisa, quando esse tipo de coisa acontece, você está misturando cofator para valores incorretos da sua matriz de coeficientes. Quando isso ocorre, a gente fala que você está fazendo uma expansão por cofator espúrio. Vocês vão ouvir falar muito essa palavra espúrio em econometria, que é quando você tenta correlacionar coisas que não faz nenhum sentido teórico. Por exemplo, se você pegar a taxa de juros de um país e o nível da maré na Praia Grande, vai ter uma correlação positiva. Então aqui eu tenho a maré e taxa de juros, Selic. Se você tentar correlacionar, vai dar uma relação assim, ó. Isso aqui é uma relação espúria, porque a taxa de juros de uma economia não tem nada a ver com a maré de uma praia, né? Só que é uma relação positiva. É uma relação muito próxima. Só que como isso aqui teoricamente não faz sentido nenhum, então você está fazendo uma relação espúria. Você está relacionando coisas que não podem ser relacionadas. É a mesma coisa aqui. Então aqui nós estamos cometendo um erro de cofatores espúrios, tá? Que é uma das propriedades. A expansão de um determinante por um cofator incorreto sempre vai dar zero. Nesse caso aqui, a gente vai ficar sujeito ao resultado só desse termo aqui, A1, C1, porque ele está correto. Se por acaso eu associasse A1 com C12 e fizer a soma, isso vai dar zero. Tá? Isso ocorre porque você está cometendo isso aqui. É uma propriedade de cofator espúrio. Tá? Só que para a gente obter a nossa matriz inversa, bem como o nosso determinante, a gente vai precisar dessa resolução aqui. Então, ao invés de você multiplicar a matriz original pela matriz de cofator, você vai multiplicar a matriz original pela transposta dos cofatores. Como nós vimos lá nas propriedades, a transposta de uma matriz significa que o que é linha vai virar coluna e o que é coluna vira linha. Ok? Então, o que acontece? Aqui nós temos o quê? Vou tirar isso aqui. C1 é primeira linha, segunda linha, terceira linha, correto? A transposta disso, então, o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Então, C1, C12 e C13 vai virar coluna aqui. C1, C12, C13. Então, ao invés de multiplicar, para a gente conseguir resolver esse problema, é extremamente importante isso. Cuidado na hora de fazer isso aqui na prova em lista de exercícios. As pessoas sempre esquecem. Tá? Então, por conta dessa propriedade aqui, você tem que multiplicar pela transposta da matriz de cofatores e não pela matriz original. Ok? Então, vamos fazer isso. Como isso aqui pode eventualmente voltar na vida de vocês aí numa pós-graduação ou em outros cursos que vocês venham fazer, dependendo muito do livro, cada um adota uma nomenclatura diferente. Então, a matriz transposta de cofator também pode receber o nome de matriz adjunta de A.
tá? É exatamente a mesma coisa. Matriz adjunta de A e a matriz transposta de cofator se refere à mesma coisa. Só vai depender do livro que você utiliza, só uma questão de notação, tudo bem? Bom, então vamos fazer essa multiplicação. Vamos pegar a matriz original e multiplicar pela transposta da matriz de cofatores. Fazendo a mesma coisa, tá? Então, vou pegar essa linha, multiplicar por essa coluna. Agora sim vai estar correto. Eu vou ter 1 com C11, A12 com C12 e A13 com C13. Ok? Maravilhoso. O que eu vou fazer então? Ter que continuar essa multiplicação, né? Essa linha por essa coluna vai me dar o primeiro termo. O que nós aprendemos no quadro anterior? Que quando eu pego essa linha por essa coluna, o que eu vou obter? O determinante. Se eu pegar cada elemento e multiplicar pelo respectivo elemento da matriz de cofator, pelo seu respectivo cofator, eu vou obter o determinante. Então, essa linha vezes essa coluna, naturalmente vai me dar o quê? O determinante de A. Quando eu pegar essa linha e multiplicar por essa coluna, vou estar incorrendo o quê? Na propriedade dos cofatores espúrios. A expansão de um determinante sempre vai dar zero. Portanto, se eu pegar A11, A12, A13 e multiplicar por C21, C22 e C23, vai dar zero. Então, essa linha vezes essa coluna vai dar zero. Essa linha vezes essa coluna também vai dar zero. E aí eu encerrei essa primeira parte. Então, essa primeira linha está aqui. Segunda parte. Segunda linha, primeira coluna. Ok? Então, vou pegar essa linha aqui e multiplicar por essa coluna aqui. Mesma coisa. C21 com 1, C22 com 1, 2 e C23 com 3. Cofator espúrio vai dar zero. Agora, quando eu pego essa linha e multiplico pela segunda, perfeito. Eu vou ter 2,1 com 2,1, 2,2 com 2,2 e 2,3 com 2,3. Ou seja, determinante também, né? Mesma coisa que isso aqui. E assim também para o último caso. Se eu pegar essa linha com a última coluna, eu vou chegar no determinante. E os demais, por essa propriedade do cofator espúrio, sempre vai dar zero. Tudo bem? Ótimo. Então, quando eu faço esse produto, pegando todos os elementos de A com seu respectivo cofator transposto, eu chego nessa matriz, onde a diagonal principal é a diagonal de determinantes. Então, o valor é o mesmo para cada um, né? E o que é o determinante, como a gente definiu no quadro anterior? Não é um único número? Se esse aqui é um único número, então a gente pode pôr para fora. Por quê? Esse valor é exatamente igual a esse, que é igual a esse. Então, se esse aqui é um único número, eu posso colocar ele para fora, colocar ele em evidência. A gente não pode usar muito essa terminologia para álgebra matricial, mas como se estivesse fazendo isso, colocando ele em evidência, o que a gente obtém aqui? A matriz identidade. Que é a matriz quadrada, onde a diagonal principal são todos os elementos iguais a 1 e a parte superior e inferior igual a 0. Bom, por que isso vai ser importante? A gente chegou então nessa notação, que A vezes C' é igual ao determinante de A sobre vezes a matriz identidade. Ok? Então, isso aqui tudo eu posso escrever como a matriz, como uma identidade. Qual que é a propriedade da matriz identidade? Ela desempenha o papel do número 1, né? Qualquer coisa multiplicada por ela é igual a qualquer coisa. Então, se eu tenho A vezes C' igual ao determinante vezes identidade, agora fica fácil de eu isolar isso, de eu trabalhar com isso daqui. Porque, como isso aqui é um determinante, é um único número, é um escalar, tá? Na álgebra matricial é o nome que nós damos. Então, como ele é um escalar não nulo,
A gente pode dividir, lembrando, né, que não tem divisão na álgebra matricial. Tá? Aqui a gente só pode fazer isso porque a gente está tratando de um único número. Aí tudo bem. Como ele é um único número, então a gente pode dividir de ambos os lados. Quando a gente faz isso, então naturalmente se eu dividir isso daqui e dividir aqui, isso aqui vai ficar identidade e vai me dar esse termo do lado esquerdo. Tá? Ok. Bom, se aconteceu isso, isso aqui é igual ao número 1, então o que acontece? Nós vimos que uma das propriedades da matriz identidade é o quê? Se eu pegar minha matriz original, tá? E eu pré e pós multiplicar a equação pela inversa, o que a propriedade nos diz? Quando eu fizer isso aqui, primeiro, se eu fizer isso aqui em ambos os lados, a equação permanece constante. Ok? Só que quando eu faço isso, onde que eu incorro? Justamente na propriedade da matriz identidade. Primeiro ponto, existe o determinante dessa matriz? Se existir o determinante dessa matriz, existe inversa. Se existe inversa, a matriz vezes a inversa dela é igual a 1, que é igual à própria matriz identidade. Ok? Se isso aqui é igual a 1, que é a própria matriz identidade, identidade vezes C' vai dar quanto? C'. Então esse termo aqui é igual à matriz identidade, que é igual ao número 1, é igual a C' sobre determinante de A. A inversa vezes a identidade, que é o número 1, é a própria matriz inversa. Tá? Percebam como tudo isso aqui está obedecendo às propriedades algébricas da álgebra matricial. Então encontramos a matriz inversa. Então como é que a gente vai calcular a matriz inversa de qualquer matriz? Na verdade, supondo que exista determinante, tá? Nada mais é do que a matriz transposta de cofator sobre o seu determinante. Tá? Ou dessa forma, ou isso aqui pode ser escrito como matriz adjunta de A, é a mesma coisa. Ok? Então é dessa forma aqui que a gente encontra a matriz inversa. Encontrando a matriz inversa, a gente encontra o principal, que são os resultados do nosso vetor x, né? Nosso vetor de variáveis endógenas. Bom, desse resultado, então, matematicamente provado, o que a gente precisa, então, saber? Daqui, nós vemos como é importante a gente ter o determinante. Se eu não tiver determinante, eu não calculo inversa. Tá? Sendo assim, a gente precisa do determinante para encontrar a matriz inversa, senão a gente não resolve isso daqui. Ok? Então, daqui nós temos duas definições. Tá? Se o determinante for diferente de zero, ou seja, existiu um determinante, há independência entre as linhas ou colunas. Ou seja, o nosso posto vai ser cheio. Tá? Isso significa, então, que possui inversa. Então, daqui a gente já começa a entender como que o determinante vai nos responder muita coisa. Se existir o determinante de uma matriz, eu sei que as linhas e colunas são independentes. Tá? Se eu tentar fazer aquela eliminação de variável, eu não vou zerar, eu vou encontrar uma solução. Então as linhas e colunas são independentes. O posto é cheio. Tá? E existe inversa. Então, antes da gente detalhar determinante, já sabe que ele nos responde três coisas. Tudo bem? Naturalmente, se o determinante de uma matriz for igual a zero, não existe inversa. Não tem o que a gente fazer. Na verdade tem, mas a gente vai ver em detalhes isso. Mas via de regra, se o determinante for igual a zero, não existe inversa. Tudo bem? Vamos ver então com um exemplo prático bem simples, tá? Bom, então, entendido essa forma como a gente calcula inversa e determinante, vamos supor essa matriz 2 por 2. 3, 2, 1 e 0. Então, como é que a gente encontra a inversa dessa matriz? Primeiro passo, vamos encontrar o valor do determinante.
Acabamos de definir isso. Como é que a gente calcula o determinante? 3 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. Ok, então o determinante é menos 2 diferente de 0. Diferente de 0 existe inverso. Portanto, existe matriz inversa. Então, esse é o primeiro passo, encontrar o determinante. Existe um determinante? Segundo passo. Vamos construir a matriz de cofatores. Bom, mesma coisa que a gente fez anteriormente. O cofator vai ser menos 1. Vamos resgatar a fórmula aqui, só para ficar claro. Cofator I mais J menos 1 I mais J com o determinante da matriz menor, né? Então, como é que a gente constrói o determinante da matriz menor? A gente pivota a matriz original. Então, tira essa linha, tira essa coluna, é 0. Tira essa linha, tira essa coluna, é 1. Se a gente pega esse 1, que é esse valor, e substitui aqui, vira menos 1. Tira essa linha, tira essa coluna, sobra 2, que é esse resultado aqui. 2 com menos 1 I mais J, vira menos 2. Tira coluna, tira a linha, sobra 3. 3 que multiplica menos 1 I mais J, 3 positivo. Achei cofator? Acho o transposto dele. Linha vira coluna e vice-versa. Agora eu consigo calcular a inversa. O que vai ser a matriz inversa? Vai ser... Vamos voltar aqui para a fórmula. A matriz C' transposta sobre o determinante, né? Ou 1 sobre ele que multiplica o C' também. Sendo assim, como é que a gente aplica aqui? Então vai ser, se o determinante deu menos 2, então vai ser menos meio que multiplica C'. Esse termo vai multiplicar cada um desses aqui. Multiplica o 0, multiplica o menos 2, multiplica esse, multiplica esse. Ok? Então, achei minha matriz inversa. 0, 1, meio e menos 1 e meio. Ou menos 3 sobre 2, tá? Ok? Então, por isso que é importante entender direitinho os cofatores, como calcula a propriedade para a gente encontrar a inversa. Ok? Então, eu deixo aqui para finalizar nossa aula esses exercícios. Tentem calcular a inversa de cada uma dessas matrizes, tá? Segue os passos que a gente discutiu e a gente vai ver um último exemplo na nossa próxima aula.